disse essa canção, muitas vezes procurando e talvez sem encontrar exatamente a resposta, ou até perguntando, será que Deus está me vendo, me ouvindo? O tema da pregação de hoje é justamente esse, o Deus que me vê. E ele está baseado lá no livro de Gênesis, no capítulo 16, o verso 7 ao 15. E eu vou lhe pedir para que você possa abrir a sua Bíblia ou acessar o aplicativo da Bíblia que você tem em mãos, estando aqui ou estando em casa, para que possamos juntos acompanhar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Muito obrigado, irmão Francisco. Gênesis, capítulo 16, versos do 7 ao 15. Eu vou ler aqui na minha versão e você pode me acompanhar na sua. Diz assim a palavra do Senhor. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse, volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse, você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável. Como jumento selvagem, levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de, tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Berede recebeu o nome de Beer-Lahai-roi. Assim, Agar deu um filho a Abraão e Abraão o chamou de Ismael. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus? Pai, nós queremos te pedir que nesse momento o Senhor tenha toda a liberdade de falar aos nossos corações. Que teu Santo Espírito, Deus, possa estar diretamente, Deus, trazendo aquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas. Que possamos ouvir, entender, mas acima de tudo, nos comprometermos para colocar em prática a tua palavra em nossas vidas. E desde já nós te agradecemos, porque nós servimos a um Deus que nos vê. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que você conhece o que está acontecendo nesse capítulo 16. Mas, para que a gente possa até se contextualizar, é importante destacar que nós estamos falando de um momento muito importante na vida de Abraão, de Sara, embora o trecho que nós lemos vai trazer especificamente a situação ali de Agar. Mas antes desse encontro de Agar com esse anjo do Senhor, a Sara havia feito um movimento que muitos de nós não conseguimos entender, porque Deus havia falado para Abraão no momento anterior de que eles tinham ali uma grande aliança sendo feita. E que nessa aliança, a parte de Deus era abençoar Abraão. E com isso, Abraão seria pai de uma grande nação. E Deus falou que isso aconteceria, ainda que na velhice ali de Abraão, que ainda se chamava aqui Abrão e Sarai. Só que, sabendo disso, e nesse momento do capítulo 16, Sarai não via aquilo que havia sido a promessa de Deus acontecer. E é justamente no momento em que ela toma a iniciativa de pegar Agar, que era sua escrava, e oferecer a Abraão para que ele se deitasse com ela e Agar engravidasse, e assim a promessa de Deus fosse realizada. E é só de lermos isso, e eu sei que, inclusive, muitas vezes a gente não consegue entender porque isso aconteceu, mas não fazia parte de um costume do povo de Deus. Na verdade, aqui o povo de Deus, como nós conhecemos, o povo de Israel, com as leis
de Deus, com as leis mosaicas, ainda nem existia. Nós tínhamos apenas aqui uma família, um casal que havia saído da sua terra, da sua parentela, para viver aquilo que Deus iria ainda revelar e construir. Porém, Sarai tinha como práticas ali possivelmente do povo onde ela vivia, onde ela morava, ali em Ur dos Caldeus, e de onde ela se retirou, essa prática de, no caso de uma família estéril, tá, uma escrava, uma outra pessoa poder ser oferecida ali para que o filho viesse através daquele ventre. E aí ela usa dessa prática que lhe era costume na sua família, no seu povo, para tentar dar uma ajuda, uma mãozinha para Deus diante daquilo que Ele tinha prometido. E uma primeira coisa que eu fico pensando aqui é quantas vezes nós também não atrapalhamos o agir de Deus, não apenas tentando dar uma mãozinha, né? Não tentando apenas agilizar aquele momento em que a gente fala, olha, Deus está abrindo portas, mas na verdade é a gente que está arrombando com pesada, né, sem esperar o tempo e a maneira de Deus. Eu fico pensando também quantas vezes a gente volta a práticas antigas que não fazia parte mais das nossas vidas. Tá? Que Deus inclusive até já nos disse que não é o que Ele tem para nós, mas a gente permite que essas práticas, que essas experiências, que esses costumes, até com a desculpa, olha, mas lá na casa dos meus pais, lá em casa sempre foi assim, eu sempre fiz isso, a gente sempre fez isso, porém, aqui o convite de Deus para Abraão, ou para Abrão e Sarai, era viver algo completamente novo. Inclusive, até para viver esse completamente novo, eles tinham sido tirados da terra e da parentela deles. E por se perder nisso, a gente tem toda essa situação, inclusive esse texto é riquíssimo, porque nos mostra, inclusive, razões de conflitos que nós vivemos até hoje, né, quando os filhos de Ismael continuam brigando com os filhos de Isaac, por conta justamente dessa nossa maneira humana, de querer fazer do nosso jeito, ao invés de esperar o tempo de Deus. Mas Deus é o Deus que nos vê. E Sara, ela fica extremamente incomodada com as provocações de Agar. E ela expulsa Agar ali do local, das tendas onde eles estavam, e Agar acaba indo no caminho para o deserto. E eu não sei como é que é a sua sensação quando lê esse texto. Eu conheço mulheres que inclusive talvez até tomem aqui a posição junto a Sarai. Olha, de certa forma a Sarai estava certa, né? Sarai tinha que realmente proteger, defender o que era dela, o marido dela, então Agar tinha que buscar o rumo dela e encontrar o próprio caminho. Mas independente, tá, da sua forma de julgamento sobre Sarai, sobre Agar e até sobre Abraão, se ele deveria ou não ter ouvido a sua esposa, né? Por que Abraão não falou nada ali para Sarai? Olha, minha filha, espere, tenha paciência, por que ele seguiu o caminho? Independente das questões, inclusive até teológicas, que envolvem isso. Uma lição que eu vejo nesse texto, que nos mostra esse Deus que nos vê, é que Deus ele nos encontra em nossos desertos. Eu não sei que momento você está vivendo na sua vida hoje. Eu não sei se a sua sensação é de estar vivendo um deserto. E o deserto é aquele lugar que a gente olha para um lado, a gente olha para o outro e a gente só vê areia. A gente anda e a gente se sente inclusive perdido. Porque é assim que os peregrinos no deserto acabam se sentindo. Porque até para se nortear, né, diante ali daquele cenário, é algo difícil. A gente não sabe exatamente o que é norte, o que é sul, principalmente de dia. À noite a gente tem até as estrelas para nos guiar, mas durante o dia a gente acaba se perdendo. Eu não sei se é assim que você tem sentido hoje, talvez na sua vida. Olha, eu oro, eu busco e a minha sensação é de deserto. Parece que a gente anda, faz, pede, mas nada acontece. É por isso que eu queria lhe dizer que Deus, Ele se encontra conosco nos nossos desertos. Essa experiência de Moisés também. Deus encontra com Moisés no deserto. Elias, ele também vive uma experiência assim, de encontrar com Deus no momento de deserto, no momento de caverna.
Eu queria que você lembrasse que Deus lhe vê, Ele se encontra com você nos seus desertos. No verso 7, nós lemos que o anjo do Senhor, que aqui é uma representação do próprio Deus, achou Agar junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Não tem lugar que você vá, mais alto, mais baixo, mais longe, mais desértico, que Deus não possa lhe encontrar. E aqui é muito interessante, porque não era um deserto qualquer. O texto deixa muito claro que era junto a uma fonte de água no caminho de sul. E o caminho de sul ficava justamente na fronteira com o Egito, que era justamente o local de onde Agar tinha saído. E eu fico pensando aqui, Deus olhando para Agar e talvez perguntando, olha, por que você está voltando para o lugar de onde eu lhe tirei? Tá? E essa é uma pergunta que ressoa para nós também. Por que você está voltando para o lugar que Deus lhe tirou? Eu não sei exatamente de onde Deus lhe tirou, mas muitas vezes nós acabamos voltando para aquele mesmo lugar. Aquela criança insistente, que a gente tira de perto da tomada e ela volta com o dedinho ali na tomada. E a gente tira dali, diz que não pode, diz que é perigoso, e ela volta, inclusive até olhando para a gente, para mostrar que ela está querendo colocar o dedinho ali na tomada. Parece coisa de criança, né, que não acontece só na minha casa, quem tem criança em casa talvez aconteça na sua também, mas quantas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus? Deus pega ali na nossa mão, tira, olha, não é aqui que eu lhe quero, não é fazendo isso que eu lhe quero, e com a mão, olha, pega na nossa mãozinha, traz para perto dele, e aí a gente olha, e lá vai a gente de novo, querendo colocar a mão, os olhos, querendo ir para o lugar de onde Deus nos tirou. Não é aqui que Ele quer que você esteja. Ele te quer perto dEle. Ele te limpou, Ele te lavou, Ele te purificou para que você se tornasse santo. E santo significa algo que é usado exclusivamente para Ele. É exatamente onde Ele te quer. Ele te tira do deserto, tá? Ele te encontra no deserto e Ele te traz para perto para que vocês possam andar juntos. E é interessante que o nome Agar, eu não sei se você sabe o que significa, mas o nome Agar significa fugitiva. E olha só que profundo. Essa mulher que talvez, possivelmente, tenha vindo com Abraão e Sarai quando eles estiveram no Egito e passou ali a fazer parte da convivência deles como escrava, ela carregava no seu nome essa marca, alguém que era fugitiva. E aqui, mais uma vez, Agar se encontra nessa situação, como fugitiva. E quantas vezes a gente toma essa forma e esse nome daquilo que são as nossas experiências, né? E nós acabamos sendo conhecidos como aquele que, aquela que. E Deus, Ele limpa a nossa história, né? Deus renova o nosso nome. Deus é aquele que faz tudo novo de novo. E Ele não queria mais Agar como fugitiva, mas ali estava Agar mais uma vez fugindo, né? Eu não sei exatamente, o texto bíblico não nos leva a saber como é que tinha sido a experiência de Agar com o Deus de Abraão. Mas Deus mostra muito claro aqui que Ele queria se encontrar com essa fugitiva e trazer algo novo para ela. Mas ela não havia ainda se libertado disso que parecia ser tão forte nela. E esse é um outro desafio que nós temos. Muitas vezes Deus nos encontra, Deus muitas vezes revela qual é o problema, mas parece que a gente fecha os nossos olhos e a gente continua negando o problema, a situação, negando esse pecado que a gente carrega, negando essa tendência que a gente carrega de continuar fazendo aquilo que a gente já sabe que não devemos fazer. E eu percebo que quanto mais nós negamos o problema, ou quando nós negamos a nossa realidade, mais longe a gente fica de resolvê-lo. Se você já passou, por exemplo, por uma experiência de um diagnóstico, seja com você, seja com alguém da tua casa, tá? E a tua primeira reação, e é comum que isso aconteça diante de situações assim, foi a negação. Quanto mais a gente demora para aceitar e fazer o que precisa ser feito, mais o problema se estende. Quando a gente trabalha, por exemplo,
com crianças atípicas, com situações que precisam de um cuidado, um tratamento mais específico, numa situação oncológica, por exemplo. Quanto mais precoce a intervenção, melhor o prognóstico, melhor a possibilidade de resultado. Isso é a mesma coisa na questão emocional e na questão espiritual. O quanto antes a gente sair da nossa negação, da nossa fuga, do deserto ali de Sul, e a gente permitir que Deus trabalhe, que Deus faça o que precisa ser feito, mais rápido a gente vai ter a resolução desse problema. Mas para isso a gente precisa deixar de ser fugitivo, e a gente precisa permitir esse encontro com Deus. E me chama a atenção aqui, sabe o quê? Que Deus sabia aquilo que Agar precisava, e Ele demonstra a importância que Agar tinha, falando sobre a sua história e sobre o seu trajeto. Por que eu digo isso? Porque no verso 8, Deus pergunta para Agar, olha, de onde você vem e para onde você vai? Será que Deus não sabia de onde Agar vinha? Será que Deus não sabia os planos de Agar, para onde ela ia? Deus sabia. Deus estava acompanhando Agar. Mas eu penso que muitas vezes Deus também nos leva a essa reflexão, olha, por que você está fazendo isso? Por que essa teimosia? Por que essa cabeça dura? Por que você está insistindo em algo que você sabe que não é o que eu tenho para você? Ou então ele pergunta, olha, por que você está aí? Por que você não está aqui? Que talvez seja a pergunta também que ele está fazendo para você. E não é porque ele não saiba a resposta, mas é porque ele quer te levar à reflexão. E é assim que Deus trabalha. E eu acho fantástico porque ela era uma escrava. E talvez, por muito, ela fosse chamada apenas de escrava. Mas Deus faz questão de chamá-la pelo nome. Deus chama Agar pelo nome. E é importante a gente entender isso. Deus também nos vê e nos chama pelo nome. Ele sabe o seu nome. Ele sabe, olha, Eliene. Ele sabe quem é você. Ele sabe, Evaneide. Ele sabe quem é você. Deus lhe chama pelo nome e a sua história é única para Ele. O seu sofrimento é visto e importa para Ele. Não importa que sofrimento é esse. Não importa se você já foi para o secreto, para o quarto. Deus lhe vê ali e Ele conhece o seu sofrimento. No versículo 8, que nós já lemos a segunda parte, na primeira parte diz que o anjo se volta para Agar e pergunta, Agar, serva de Sarai. E eu imagino ali no deserto, Agar, talvez até pensando que a história dela tinha acabado. E Deus chama Agar, serva de Sarai, tá? E ali ele fala e revela os planos que Deus tinha ainda para a vida dela. E é o mesmo que Ele tem feito com a gente hoje. Eu queria que você saísse daqui pensando nisso. Olha, Deus ainda tem planos. Deus conhece a minha história. Deus Ele está se encontrando comigo no deserto e mostrando que tem muito ainda para fazer em minha vida. Eu só preciso sair do deserto e voltar para Ele. E me permitir ser trabalhado para Ele. Ser trabalhado por Ele. Mas tem uma segunda coisa diante disso que a gente precisa destacar. É que o trabalhar de Deus nem sempre envolve o caminho mais fácil. Eu penso que até aqui tenha sido maravilhoso para Agar. Perceber, olha, Deus me vê. Eu não fui esquecida. Eu não sou apenas a serva de Sarai e Abrão. Eu sou alguém importante aos olhos de Deus. Mas olha o que Deus fala no versículo 9 para ela. Então o anjo do Senhor disse, volte-se para a sua senhora. Você pode ler o restante comigo? E sujeite-se à autoridade dela. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente ora e pede esse encontro com Deus. Mas a gente pensa que nesse encontro com Deus, Deus vai dizer assim, olha, tudo o que você me pediu, eu vou fazer exatamente como na sua oração. Fazer exatamente desse jeitinho que você está pensando. Deus é maravilhoso porque às vezes Ele faz assim. Às vezes Ele faz umas coisas em nossa vida. Até pastor Roberto no domingo passado chamou Vanessa quando ela foi fazer a mensagem musical. E aí revelou aquilo que Deus tinha feito, né? Aquilo que a gente nem imaginava e os nossos sonhos se concretizando. É maravilhoso ver esse milagre de Deus. E é fantástico quando a gente ora e Deus responde do nosso jeito. Mas nem sempre é assim.
E não é porque Deus é um Deus sarcástico, não é porque Deus é um Deus egoísta, mas é porque não necessariamente o que eu quero e como eu quero é o melhor para mim. E Deus fala, olha, a Agar, volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E eu percebo aqui que Deus, Ele nos guia em nosso caminho, mas não necessariamente pelo caminho que nós queríamos. Porque às vezes é o caminho de uma doença, que nos faz ser trabalhado e viver e chegar onde Deus nos quer. Às vezes é no caminho de sujeição, em que a gente precisa baixar a crista, que a gente precisa baixar a cabeça, que a gente precisa negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e fazer. Às vezes tem a ver com a gente fazer exatamente o contrário daquilo que a gente gostaria, daquilo que a gente esperava, mas é o caminho que Deus tem para a gente. E é assim que a gente vai viver o melhor de Deus. É tão fácil, né? A gente cantar que Deus tem o melhor para mim, que o plano de Deus é o melhor. A gente declarar Romanos 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas e quando a vontade de Deus envolve a gente voltar para aquela que nos maltratou, para aquela que nos humilhou e nos colocou para fora? E quando a vontade de Deus é, olha, volta e perdoa aquela pessoa. Volta e retoma aquele relacionamento. Volta, inclusive, para aquele trabalho, para aquele emprego, em que você saiu, inclusive dizendo que nunca pisaria ali novamente. E Deus te fala, olha, é ali que eu te quero novamente. Volta e se sujeita a isso. E eu fiquei pensando que muitas vezes a gente confunde até o que significa ter paz. E eu coloquei aqui, olha, cuidado com a sensação de paz no coração. Porque nem sempre é a mesma que a gente vê Paulo falando, que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Não significa porque aquela situação me dá paz, que é exatamente o que Deus quer para a minha vida. Imagina a contenda entre Sarai e Agar. Imagina agora Agar no deserto. O que será que trazia mais paz? Viver naquela contenda ou estar ali naquele deserto? E a gente até pede isso para Deus, né? Deus, ó, tira fulano, tira essa situação para que eu fique em paz. E não necessariamente, vamos dizer assim, a ausência de guerra e de conflitos significa que a gente está vivendo a paz que Ele tem para nós. Porque às vezes a paz não tem a ver com o que está à nossa volta, nem no nosso exterior. Às vezes tem a ver com a paz que excede todo o entendimento e tem a ver não com as pessoas, não com a situação, mas tem a ver com aquilo que só Deus pode fazer dentro de nós, em nós e através de nós. Então não sei se você está pedindo para que Deus confirme algo e pedindo a paz dele. Não confunda uma situação de paz com a paz de Cristo que invade o nosso coração e nos direciona para a vontade dele. Às vezes o trabalhar de Deus envolve sim o que é mais difícil. Às vezes o trabalhar de Deus envolve voltar e se sujeitar. Mas uma terceira coisa que eu queria trazer para vocês é que o encontro com Deus não é sobre nós, é sobre Ele. E essa é uma verdade que nós precisamos entender. Servir a Deus não é sobre nós, é sobre Ele. Ofertar a Deus não é sobre nós, é sobre Ele. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes os movimentos que a gente faz até para servir, a gente leva em consideração aquilo que é confortável para mim, aquilo que é possível para mim, tá? E aí aqui Deus não perguntou para Agar o que é que ela queria. Ele só falou, olha, eu estou com você, eu estou te vendo, eu estou cuidando, mas para isso eu preciso que você faça a minha vontade. E quantas vezes a gente deixa até de estar aqui, e quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente precisa fazer, porque a gente tende às vezes até que está cansado para isso, para aquilo, ou que não está bem, ou até que as pessoas que estão ali talvez não sejam as minhas preferidas ou as mais agradáveis. Mas não é sobre a gente, é sobre Ele. Nunca foi sobre nós, é sobre Ele. E no versículo 13, o texto diz o seguinte, olha, então Agar passou a usar
outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê. E eu acho riquíssimo essa experiência. Como eu falei, o texto não fala muito sobre como é que era a espiritualidade de Agar, ou como é que era o relacionamento de Agar com Deus. Mas uma coisa que a gente conhece no texto bíblico, lá em Gênesis principalmente, é que Deus geralmente ele é apresentado como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus daquele que era o patriarca, o pai daquela família, até porque o povo de Deus nesse momento se constituía assim, debaixo da autoridade de um dos patriarcas. E o Deus a que eles serviam era o Deus daquele patriarca. Sabe uma coisa muito interessante nesse capítulo 16, depois você pode fazer essa pesquisa bíblica, esse estudo bíblico, conversar até com o seu professor de EBD, mas aqui é a primeira vez que um anjo do Senhor aparece a alguém, pelo menos no relato bíblico. Depois daqui a gente tem o anjo do Senhor, outros seres representando o Senhor, aparecendo, inclusive Abraão, e depois a gente vai ter isso acontecendo com Jacó, mas a primeira experiência é justamente com Agar, com quem a gente menos espera, né? Olha só, logo com Agar, aquela mulher, né, que inclusive estava ali gestando um filho de Abraão, mas Deus ele faz esse encontro para mostrar justamente sobre isso. Olha, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E mais do que isso, o encontro com Deus é para aprofundar a nossa relação com Ele. E não é necessariamente para resolver os nossos problemas. Eu sei que talvez você tenha até entrado aqui dizendo isso. Olha, eu vou hoje porque eu preciso apresentar isso ao Senhor. Eu vou hoje porque eu creio que Deus me ouve. E eu creio nisso também. Tanto que o tema da pregação é o Deus que me vê, que me ouve e que me vê. Mas muito mais do que resolver o seu problema, muito mais do que ouvir a sua oração, Deus ele está ocupado e Ele está envolvido com a relação que Ele quer construir com você. E aqui é muito interessante porque talvez até esse momento, o Deus que nós servimos era conhecido e chamado por Agar como o Deus de Abraão, o Deus do meu Senhor, um Deus estrangeiro, né? Ela era do Egito, conhecia vários deuses por nome. E aqui talvez um Deus até sem nome, que parecia algo muito estranho. E ela fala, olha, eu agora, o texto fala que ela passou a se referir ao Senhor por um outro nome, como o Deus que me vê. E aí veja como é rico, porque ela fala, olha, aqui eu vi, aqui eu conheci, aqui eu tive uma experiência com aquele que me vê. Eu não sei se o Deus a quem você serve, o Deus a quem você está buscando, tem sido apenas um Deus que você tem ouvido falar. Um Deus talvez de quem você tenha ouvido falar nas pregações. Mas esse Deus é um Deus que quer se encontrar contigo. E que quer ser o Deus que lhe vê e que você também o vê, que o conhece, que tem uma experiência pessoal e real com Ele. É por isso que a partir daqui, inclusive esse local, esse poço, essa fonte onde Agar se encontrou com Deus, passou a ser conhecida como Beer Lahai Roi. Tá? Eu sei que é um nome difícil até para a gente guardar, né? O Beer Lahai Roi. Mas significa o poço daquele que vive e me vê. Deus, Ele não apenas me vê, mas Ele está vivo. E olha que fantástico, porque hoje nós declararmos, diante de tudo aquilo que nós conhecemos, né, diante da história do próprio Cristo, aquele que ressuscitou e vive, é até fácil. Mas aqui é Agar, diante inclusive de uma experiência talvez até de, olha, será que eu vou sobreviver nesse deserto? E é muito interessante, tá? Nessa época não havia ultrassom, não havia tantas informações obstétricas, então possivelmente Agar nem sabia ainda do que estava acontecendo e como estava acontecendo dentro dela, mas Deus fala para ela o seguinte, olha, no verso 11, você está grávida e dará à luz um filho. Inclusive diz, olha, dê o nome dele Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. E ele começa a colocar as promessas que ele tinha para Ismael,
e a gente sabe que aqui é a extensão da bênção de Abraão chegando a Ismael, não por Agar, mas porque Deus ele é fiel àquilo que ele mesmo promete, e Ismael recebe isso. Mas Deus mostra ali para Agar que ele tinha um futuro. Talvez ela até pensasse que o que ela tinha ali naquele deserto era a morte. Mas Deus mostra, eu vivo, você viverá. Mas para isso, eu preciso que você me obedeça. Eu preciso que você aceite passar por esse caminho de sujeição, de retorno, de recomeço, de obediência. O encontro com Deus, ele nos leva a isso, a obediência. E quando a gente obedece, a gente vive o cuidado de Deus. A gente permite viver o cuidado de Deus, ainda que, talvez até de maneira diferente daquilo que a gente gostaria e esperava. Eu não sei em que lugar você está. Eu não sei se você está ali na fonte de Sur. Eu não sei se você se sente hoje como um fugitivo, uma fugitiva. Eu não sei se você está perguntando, será que Deus está vendo a minha situação? Por que ainda alguma coisa não foi feita? Deus é esse Deus Be'er Lahai, que vive e nos vê, que sabe exatamente o que você está passando, que quer se encontrar com você nesse lugar, mas quer te trazer de volta para Ele, quer ser o seu Deus e quer que você o chame pelo nome. Mas Ele também tem um caminho para você, é um caminho de obediência. E uma vez que a gente se submete, ainda sem nem saber, eu fico imaginando Agar voltando para casa de Abrão e Sarai sem saber o que iria acontecer. Olha, como é que vai ser quando eu voltar? E como é que vai ser viver essa experiência de um filho sem Sarai conseguir engravidar? Depois, sem ter a criança no colo, a gente já estava em conflito. Imagina agora com essa criança, como é que vai ser? A gente não precisa de respostas, até porque a obediência dispensa a resposta. Na verdade, a obediência a Deus precisa ser anterior às respostas que nós estamos buscando. A gente só precisa ir. A gente só precisa voltar. E o Deus que vive e nos vê, Ele vai fazer, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Eu vou lhe convidar a baixar a sua cabeça para que a gente possa falar com o Senhor. Fazer desse lugar, esse lugar de fonte onde a gente se encontra com Ele. E você possa colocar, olha Senhor, eu estou num deserto, ou talvez eu estou no mar agitado, eu não sei exatamente a situação que você está, mas eu estou aqui para dizer que eu estou disposta a fazer aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor tem para mim. Por mais desafiador e difícil que seja, eu quero fazer até porque eu sei que não há nada melhor do que estar nas tuas mãos. Eu sei que não tem nada melhor do que estar nos teus caminhos, no teu caminho. E a canção que nós vamos cantar, ela diz, olha, Consolador, Conselheiro, Deus que me vem abraçar. Na noite escura da alma, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos pode dar.